Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. É a liturgia de 5 de janeiro de 2022, quarta-feira, tempo do Natal, depois da Epifania. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isaías 9, versículo 2, oração do dia. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 11 ao 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão, versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e de todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto pequeno da carta de Timóteo, a carta de São Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia,
Louvai o Senhor Jesus todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Caminhando sobre as águas, Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Sobre o lago, noite escura, apenas os 12 apóstolos são testemunhas de que Jesus caminhou sobre as águas. Ninguém mais viu sua caminhada. Jean Valette, pastor da Igreja Reformada na França, fala sobre esta marcha. Abre aspas, para sabermos o que ele falou. Ela não aconteceu diante dos fariseus que esperavam este gênero de demonstração para crerem, ou seja, para serem dispensados na fé. Ela ocorreu diante dos discípulos, que ao seguirem Jesus, deram o primeiro passo da fé sem nenhuma garantia. Esta caminhada interpela homens cuja fé ainda está quase toda reduzida ao amor que eles têm pelo Mestre, no qual essa fé precisa ser iluminada. Eles ainda não sabem a quem estão seguindo. E como o amor é essencial, Jesus procura esclarecer sua fé, dando-lhes sinais. Fecha aspas. Os racionalistas, aqueles que exigem razão para tudo, exigem provas. Não vão entrar no barco antes de terem a comprovação palpável. Mas Jesus não dá provas a ninguém. Apenas sinaliza. Valette prossegue, abre aspas. Sinais e não provas. A prova logo convence, pois obriga o homem a um gênero de fé que é apenas a submissão a uma evidência exterior. Porém, como ela não exige nenhuma participação do homem, nada saberia modificar nele a não ser suas crenças. Já o sinal é mais lento para penetrar, pois exige uma adesão pela qual o homem
se acha interiormente transformado. Essa lentidão se manifesta nas dificuldades que os discípulos têm para crer. Fecha aspas. Basta o milagre para nós crermos? Seria a prova definitiva? Judas Iscariotes também estava na barca aí. O que ele fez? Eis que as potências do mar se dobram diante da palavra e do gesto de Jesus Cristo. Ele domina os poderes demoníacos que habitam o oceano, sempre dispostos a reconduzir o caos inicial anterior à ordem da criação. E aqui temos o sinal da chegada do reino de Deus. Abre aspas. É simultaneamente a vitória de Deus sobre as forças hostis desencadeadas na criação e a utilização das realidades criadas para a salvação do homem, fecha aspas. E Jesus, que domina a natureza e a pacifica, vem repetir, abre aspas, não tenham medo, fecha aspas. A ignorância e a superstição podem levar o homem a contribuir, ou melhor, podem levar o homem a confundir. A ignorância e a superstição, olha só, podem levar o homem a confundir Deus com o misterioso, o indeterminado. Deus pode ser associado a um fantasma e as imagens ameaçadoras do próprio inconsciente. Mais dia, menos dia, seremos chamados a caminhar sobre as águas. O medo tentará impedir-nos. A fé nos mostrará o caminho. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tu me indicas o caminho da vida. Salmo 16, versículo 19. Agora vamos ao santo do dia. O santo do dia é sempre bom nós transmitirmos aqui, porque eles foram exemplo na terra. Exemplos de santidade, de amor. Por isso que nós sempre estamos passando uma biografia de um santo do dia. Os vídeos e imagens nos meus endereços eletrônicos podem ser usados livremente para a evangelização, para tentar salvar almas que hipoteticamente estão perdidas. Porque há um mundo muito profano no nosso meio, na nossa frente, do nosso lado, na rede mundial de comunicação. Há uma profanização geral. E Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem vocês também. Então temos que evangelizar, seguindo o que Jesus mandou. Acessem o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Utilizem à vontade para tentar salvar almas e assim estaremos cumprindo o que Jesus mandou. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, ele é da Congregação do Santíssimo Redentor e escreve para o site a12.com. 5 de janeiro é dia de São João Nepomuceno Neumann. João Nepomuceno nasceu na Boêmia no dia 28 de março de 1811. Entrou para o seminário em 1831, era autodidata e tornou-se fluente em vários idiomas. Por causa do grande número de padres de sua região, o bispo não queria ordená-lo sacerdote. João então resolveu mudar-se para os Estados Unidos da América. A diocese de Nova York possuía apenas 36 padres para mais de 200 mil católicos. Padre João Nepomuceno Neumann recebeu uma paróquia onde a igreja não tinha torre e o chão era de terra. Mas isso não o preocupava muito, pois ele passava o tempo todo visitando doentes, ensinando e evangelizando. Padre João
Neumann tinha a intenção de participar de uma congregação. Por isso procurou os padres redentoristas que se dedicavam aos pobres e abandonados. Foi aceito, ingressou na congregação e se tornou o primeiro padre ordenado do novo continente a professar as regras dos redentoristas na América em 1842. Em 1847, foi eleito pela congregação como superior dos redentoristas dos Estados Unidos. Padre João Nepomuceno Neumann foi nomeado bispo de Filadélfia em 1852. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por isto, decidiu introduzir no país as escolas católicas. Ele morreu de repente, no dia 5 de janeiro de 1860, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Reflexão. Padre João Neumann era um homem de estatura pequena e saúde frágil, mas sempre se manteve muito ativo. Além das obrigações pastorais, achou tempo para a atividade literária e foi um grande missionário e exemplo de disponibilidade e atenção pelos mais necessitados. Oração. Rezemos. Deus de amor e de bondade, cuja graça renova a vida humana a cada dia, concedei-nos, pela intercessão de São João Neumann, as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, El Shaddai. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, e todos nós somos irmãos, somos cristãos. Vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia ele vai voltar, será o juízo final, o fim da história, a parousia. Muitos vão para o céu, muitos vão para o inferno. Eu quero ir para o céu e você? Se você quer ir para o céu, arrependa-se dos seus pecados. O arrependimento é uma situação sine qua non para ingressar na vida eterna, na felicidade em plenitude, para viver para sempre como anjo. Shalom. A paz. Arrependa-se. Arrependa-se. Seja humilde. Confesse-se.